Ó, de baby doll. Você vai assim de baby doll. Jalperri, baby doll. Aonde você vai assim de baby doll? Aonde você vai assim de baby doll? Esse cara é fera. Canta muito, toca muito e a Adriane Werner já está presente, já chegou, já vou dar aqui uma boa noite para ela. Hoje nós estamos aqui, Adriane, com Jalperri, Baby Doll. Beleza, mas já que você chegou, vamos adentrar. Peça para entrar aqui no programa, que eu vou deixar você entrar, porque o artista hoje aqui é você e não o Jalperri, tá certo? Vamos lá. Querida, vai ali naquele cantinho embaixo, enfia o teu nominho lá e diga assim, Arroio, eu quero participar. Aí, quem é que tá chegando aí? Paulo, beleza. Paulo Castelo Branco, maravilha, seja muito bem-vindo. Já aceitei aqui o convite. Tenho aqui para anotar, já está tudo aí, Adriane, é só você entrar com esse teu sorriso contagiante, que é para deixar o nosso book aberto. Só para isso. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. E eu quero lhe agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite e vir aqui a brilhantar essas lives de quartas-feiras, uma vez por mês. É muito legal. Tá certo? Tudo ótimo. Para mim é Então sempre uma alegria poder estar aqui. Para mim já é um compromisso. Uma vez por mês nós termos esse nosso encontro. Atravessando o Brasil. É isso aí. Com certeza. Inclusive, chegando em outros países, como o continente europeu, nós agora estamos falando também com a África. O Marcel está lá na África, daqui a pouquinho ele vai entrar por aí, se ele tiver como, e vai nos dizer qualquer coisa. Se você estiver ainda aí, a internet está começando aí a dar uns tilt aí. A tua para mim também tá. Agora, qual das duas? Olha, a Kátia Bacelar já chegou. Kátia, querida, boa noite. Eu vou tentar. Eu já mudei a minha para a principal, que eu tenho duas internets. A principal do celular é a que eu estou aqui. Ó. O Rafael lá de Pernambuco já está por aí. Inclusive, a Kátia já me disse outro dia, olha, o André também chegou aqui, o Lustenberg. O pessoal gosta de você, vem todo mundo te assistir, viu? O pessoal gosta, é por isso que eu não venho. Você que dá o show aí, eu estou de boa. Fico feliz. É só você começar. Eu já mudei o que você trouxe para a gente hoje? Também acredito que agora não vai mais ter probleminha. Olha lá, Rafael já deu boa Poxa, você ficou mais bonita ainda. Que maravilha. Ficou mais brilhante, mais alegre. É isso aí, é isso mesmo aí. Beleza. E o que é que a gente vai conversar hoje, então? Vamos falar tudo sobre o famoso storytelling, a arte de contar histórias, o quanto isso é importante na nossa comunicação. Não é, Anthony? A gente já tem sentido aqui, em todas as nossas conversas, nesses meses que a gente tem feito esses nossos encontros, a gente já tem percebido o quanto é importante a gente contar histórias, não é verdade? Cada vez que vem uma técnica de comunicação, a gente cita um exemplo, você conta histórias, eu conto histórias. Isso é muito importante na nossa comunicação. Isso serve para todos nós. Ó, a Gislaine dando oi. Oi, querida. Isso é muito importante para a comunicação de todos nós. E, inclusive, das pessoas que estão aqui assistindo e acompanhando a gente. Porque quando a gente conta uma história, a gente pode traduzir algum assunto que seja difícil, porque quando você conta uma história, você coloca aquele assunto na prática, então a pessoa aprende, a pessoa entende muito mais facilmente. Contando uma história, nós podemos ser mais persuasivos quando essa é a nossa intenção, né? De persuadir, de convencer, de trazer a pessoa junto com a gente. A história ajuda demais. E a história diverte. Não é verdade? É divertido nós ouvirmos histórias. Não são só as crianças que gostam de historinhas. Nós, adultos, gostamos muito de acompanhar histórias também. Basta ver as pessoas maratonando séries, basta ver as pessoas ficam fissuradas em telenovelas. Às vezes você agarra num livro que seja envolvente e você entra pela madrugada lendo aquele livro e diz, eu vou ler só mais um capítulo, eu vou ler só mais um capítulo e dali a pouco amanhecendo o dia, você está grudado no livro. Esse é o poder que uma história tem. E todos nós, como comunicadores, temos esse poder de envolver as pessoas, de divertir, de encantar, de emocionar
contando histórias. Todos nós temos essa habilidade, que pode ser aprimorada, é claro, mas que está dentro da gente. E desde que o ser humano é ser humano, desde uma sociedade que começava um esboço de civilidade, lá atrás, ainda na época das cavernas, já se cunhou este hábito de contar histórias. Quando a gente vê aqueles livros que falam sobre pré-história, né? Uma imagem muito característica é aquela imagem das pessoas sentadas em roda, em volta de uma fogueira, com um ancião contando histórias. Então, veja, não é de hoje que os nossos semelhantes têm esse hábito tão bom, tão importante de contar histórias. Um detalhezinho, que se você pensar diferente, você diga. Antes de mais nada, vamos dar aqui um abraço para a Kátia Bacelar, a Isabelle, o Rafael, a professora Aruzi, a professora Marlene, etc, etc. Todo mundo aí, inclusive escrevendo. Nós estamos aqui para aprender, claro. E nós dois também estamos aqui trocando informações para aprender. Aprendendo sempre. A história pode ser contada, não importa como, mas eu penso que nós podemos florir, criar em cima de uma questão real, mas sempre algo para fazer diversão, divertido, alegre. Enfim, a gente pode contar, existem diversas maneiras de se contar história. Eu só não gosto daquelas histórias mentirosas, que também existe. Suassuna dizia assim, eu achava incrível quando ele dizia, não, eu gosto do mentiroso, porque todos nós mentimos, a gente conta a história, a gente cria, a gente inventa, a gente fala, é verdade. Mas saber contar histórias, todos nós sabemos, o detalhe está hoje, você sabe muito bem disso como professora, as pessoas não acreditam que são capazes de contar história. Hoje mesmo eu fui cortar o cabelo, conversando com a menina que é secretária lá do rapaz que faz, ela dizia assim, mas eu não sei, professor, eu vejo as suas lives e eu não sei contar histórias, eu não sei me expressar, às vezes eu leio um artigo e não sei interpretar, são coisas diferentes. Mas a história todos nós temos, todo e qualquer ser humano tem algo para contar da sua trajetória. Desde lá de baixo, desde lá da infância, até agora, sempre tem algo. É que nós não acreditamos na própria história. Esse é o grande detalhe que eu chamo a atenção de todos que estão nos ouvindo. Todos nós temos algo interessante para contar, para brilhar, para trazer. E você está dizendo uma verdade. Dentro de uma palestra, por exemplo, ou quando estamos dando aulas, servem, inclusive, como exemplos. Situações às quais a gente conta passagens que a gente teve. Uma chegada atrasada no aeroporto, uma chegada antecipada no aeroporto, ou então você chega, como aconteceu comigo em Frankfurt, chego no aeroporto com a minha ex-esposa, a Connie, e ela disse assim, a moça lá do coisa, o avião está atrasado. Aí eu disse, então vamos tomar um café. Quando a gente chegou para tomar o café, chamaram pelo alto-falante, o avião afinal está aí, vai sair, substituíram. E eu disse para ela, que nada. Ela dizia, nós vamos perder o avião. E eu, que nada. E perdemos o avião. Mas só no outro dia eu vou lhe dizer uma coisa. Então, essas historinhas são interessantes. Mas continue, querida, eu vou deixar você falar à vontade. Essas coisas que trazem cores às nossas apresentações. Às vezes nem precisam ser histórias nossas, histórias que nós ouvimos dizer, histórias infantis, muitas vezes trazem verdadeiras lições de vida. Verdade. Histórias que nós podemos inventar. Não que a gente vai contar mentiras, mas a gente vai trazer exemplos. Você pode dizer, por exemplo, no meio de uma palestra, algo do tipo, imagine se uma pessoa fosse atravessar a rua e acontecesse tal coisa. Você não está trazendo uma verdade, mas você está criando uma situação hipotética que tem a mesma força de uma história. Então, são inúmeras as possibilidades que nós temos de contar história. Nós temos as nossas próprias histórias de vida, como você bem destacou. E você tocou num ponto importantíssimo, Arroio, que é o fato de nós acreditarmos na importância daquilo que nós temos a contar. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, que aconteceu agora faz poucas semanas. Eu até gravei um vídeo nas minhas redes sociais contando esse exemplo. Eu tenho uma mentorada que talvez até daqui a pouquinho ela entre aqui na nossa conversa. Essa minha mentorada, ela trabalha num departamento de marketing de uma grande indústria no estado de Santa Catarina. E ela atua, vamos dizer assim, numa área mais matemática do marketing. Todas as semanas ela precisa fazer uma reunião com todos os gerentes desta indústria para apresentar gráficos, números de como é que as coisas estão andando dentro dessa empresa.
E ela fazendo a mentoria comigo e mais uma colega, nós somos duas mentoras, levando esse trabalho com essa menina. E a gente sempre dizia assim, olha, você está fazendo tudo certinho, mas está faltando energia, está faltando paixão, está faltando tesão nas suas apresentações. E ela dizia, pois é, eu sinto, mas eu estou com dificuldade de colocar toda essa energia. E foi caminhando o trabalho, foi caminhando o trabalho. Um belo dia ela chega na mentoria brilhando e fez uma apresentação muito envolvente, muito emocionante, muito bonita. E aí nós olhamos e falamos, olha, hoje você trouxe toda essa energia, o que que aconteceu? E ela falou assim, vocês não acreditam. Cada vez que eu precisava me preparar para uma reunião, para apresentar esses dados, eu ficava pensando assim, quem é que vai se interessar por esses dados? Ai, quem é que gosta de ficar vendo um monte de gráficos? O que que esses números dizem para todas aquelas pessoas? Eu nunca enxergava a importância das minhas apresentações. Mas na semana passada eu recebi um feedback de uma das diretoras que veio dizer para mim que toda semana fica esperando o dia da reunião, porque aqueles dados que eu trago na reunião são verdadeiros argumentos de venda que ela utiliza no seu trabalho. E ela passou a ver a importância do trabalho dela. Isso mudou tudo. Pode parecer balela, pode parecer perfumaria. Ah, você tem que achar importante. Mas é uma grande verdade. A gente precisa se dar conta da importância das informações que nós vamos passar às pessoas. Vai contar a história da sua vida? Você tem que enxergar importância na história da sua vida. Você vai contar uma história que você presenciou, que você vivenciou, ou que você ouviu dizer. Aquela história tem que ter ligação com o seu assunto e você vai enxergar importância nisso. Faz total diferença, Rui. Você sabe disso porque você fala com toda essa Claro. energia. Veja bem, quando eu falo sobre a questão de ser positivo, né, que todos nós, em todas as palestras, quando você leva uma informação para um aluno, a gente fala não só com essa animação toda, com essa ênfase, mas a gente também procura levar palavras que fiquem lá na mente daquela figura, daquela pessoa que está sendo mentorada. Por exemplo, eu falo de ser positivo, e aí eu conto uma historinha, que eu digo assim, eu estava em Berlim, na Alemanha, e durante 6 meses eu passei a estar positivo, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, a qualquer hora. Eu ia dormir positivo, acordava positivo, andava o dia inteiro positivo, porque alguém me disse, ser positivo traz dinheiro, traz recursos, e eu botei isso na cabeça de gente. Agora eu fico milionário, porque eu vou estar positivo todo santo dia. 6 meses depois, eu fui ao banco, e chego lá e digo, oi, Fred é o Frederico. Ô, Fred, eu vim aqui saber quanto é que eu já tenho aí na minha conta bancária, porque afinal tem 6 meses hoje que eu estou positivo. Eu estou positivo 24 horas por dia. Aí ele, beleza, Arroio, senta aí, sentei, a gente já se conhecia. Eu era dono de um restaurante, ele era um cliente que vinha lá beber uma cerveja, vez ou outra. E aí ele vai lá no sistema e procura. Daqui a pouco ele olha assim para mim e diz assim, diga uma coisa, você movimentou, você fez alguma coisa durante esses 6 meses? Não, eu só fiquei positivo. Pois é, meu cara, a tua conta foi encerrada. Como assim? Pois é. Se você está positivo, agora não se move, não se mexe, Tem não que fazer por procura, onde? não adianta nada. Então, essa historinha eu conto para as pessoas compreenderem que a realidade é um pouco diferente daquilo que a gente está habituado a ver nas redes sociais. Você sabe muito bem disso. Tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, tudo é tão fácil. E não é tão fácil. Eu posso estar sim positivo todos os dias, que ajuda muito a enfrentar os obstáculos do cotidiano. Ajuda a enfrentar os Mas eu tenho que perrengues. me mover, tenho que me mexer, eu tenho que aprender cada vez mais e assimilar com mais facilidade as dificuldades que aparecem. Que o problema sempre está lá. A diferença está como você o encara para poder levar. Então, essa historinha serve para dizer, tá vendo aí? Não adianta ficar no sofá deitando ou deitado, imaginando 1000 coisas que eu poderia fazer e não fazer nada. É importante que a gente se mexa, porque Deus ajuda, dizem, mas Ele não vai fazer por você. Tem que Esse fazer a nossa papo, parte, né, Deus Rui? dará, Agora, você esqueça. imagina se nesses 6 meses você tivesse ficado para baixo, negativo e ainda assim sem movimentar. Seria pior Pior ainda. ainda. Seria pior ainda. Pior Então, quando as ainda, pessoas claro. me perguntam, Claro. você acredita que o pensamento positivo vai mudar as coisas? Eu digo, vamos experimentar o negativo, então? Imagina que você vai sair de casa, você vai ser atropelado, você vai ser assaltado. Não gosto de pensar essas coisas. Então, você já acredita no pensamento positivo também. Então, a gente tem que se ajudar a partir do pensamento, mas logicamente trazendo para a ação
Tem que fazer por onde. Mas essas histórias que a gente conta no curso, e eu sempre trago exemplos da minha trajetória, quando eu estive em África, quando eu estive na Ásia, quando eu estive na Europa, na Alemanha, eu demorei muitos anos. Por quê? Porque enriquece, a história que a gente conta enriquece o conhecimento, traz facilidade de lembrar, você sabe muito bem disso. Há exercícios de lembrança, de recordação, ou seja, para a gente lembrar do que a gente quer. Por exemplo, você sabe que você deve utilizar isso, quando eu quero fazer uma lista de alimentos que eu preciso para a minha cozinha. Aí eu começo a imaginar eu cozinhando uma feijoada, eu conto uma história. Né? E aí, para gravar olha, o o que nome eu de uma coloco na pessoa, você feijoada? faz referência. Você lembra de outra pessoa com aquele nome ou alguma característica da pessoa. O nosso cérebro funciona muito assim. Ó, tem mais E isso gente entrando contando aí para a gente dar um histórias. abração. Quero mandar um abração para a Gabi, que Para todo entrou, mundo, a Malu, vai. Irã Floriano. Acho que é Irã Floriano, não é? Joia. Parece. Irã Floriano. Também tem a Frank Krumer. Opa! Deve ser alguém que te conhece, um nome semelhante aí dos alemães. Krumer. E também tem a Juscelene Carvalho. Beleza? Está todo mundo aí nos aguardando. Que legal. Mas sim, voltamos àquilo que nos interessa. Eu quero saber por que ao invés de nós escrevermos, contar histórias, a gente escreve em inglês, storytelling, ou como é o negócio. Hoje existem cursos de storytelling, livros de storytelling, porque nós temos essa mania do estrangeirismo desnecessário, não é, Arroio? O nosso consolo é que isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, essa influência de palavras estrangeiras. Mas eu me incomodo um pouco com isso, sim. Eu sei que você também se incomoda. Eu digo que, às vezes, nós temos palavras muito melhores para traduzir determinada situação em português, no nosso linguajar brasileiro, e ainda assim adotamos esse modismo do estrangeirismo. O próprio storytelling é uma palavra que não seria necessária. A gente poderia falar em contação de histórias, técnicas para contar histórias, a importância de contar histórias, mas cunhou-se essa exprão e ela pegou. Para o café. Pausa para o café. Breakfast. Eu digo a você, cada vez que eu vou lá, eu tiro isso tudo, eu quero falar português. Até porque você diz que é um hábito mundial, eu acredito que seja, mas Portugal não fala inglês. No Parlamento Europeu. Quem quiser entender, bota os microfones lá, que vai ter um tradutor. A língua é português. Eles vão falar português. Eles não falam site, eles falam sítio. Não. Sítio, não tem mouse. Não tem mouse. Tem um ratinho, o rato. Enfim, coisas que a gente pode achar engraçado, que o grande problema nosso é quando você ouve uma história de alguém que foi para os Estados Unidos e conta 1000 coisas, que quem foi lá e eu fui, que quem viveu na Europa e eu vivi, sabe que muitas coisas não são bem aquilo. Mas, enfim, aí conta e no meio daquilo tudo mete assim umas palavras estrangeiras que fica até engraçado. Mas não tem nada a ver. E às vezes eu pergunto, mas o que quer dizer isso aí que você está falando? E a pessoa acaba não sabendo qual é a verdadeira tradução. Você colocou bem aí. Contar histórias, como aprender a falar histórias, ou então histórias importantes. Tem um montão de traduções para essa palavra em português. Mas a gente tem o hábito e achar que sabemos até falar inglês. Gente, nem espanhol a gente sabe falar, quanto mais inglês. Às vezes a gente arranha no português. Até no português a gente também. Eu não sou bom em português, não. Eu não sou bom, mas enfim. Tá tudo bem. Então, continue, querida, sobre as histórias, porque é um tema rico, é um tema legal. Você teve, assim, sabe, uma visão fantástica. Eu adorei quando você escreveu. Vamos falar das histórias. Porque você, com certeza, tem muitas histórias. E lembre de uma engraçada aí, daqui a pouco, conta pra gente. Porque, assim, se a gente for pensar, quando a gente faz uma apresentação, nós passeamos entre 3 grandes objetivos, não é, Arroio? Nós podemos ter o objetivo de informar, persuadir ou entreter. E eu digo que, normalmente, o melhor de tudo é quando a gente consegue misturar um pouquinho esses 3 objetivos, porque uma fala somente informativa vai ficar pesada, uma fala somente persuasiva vai ficar manipuladora, e uma fala somente de entretenimento pode ficar vazia de conteúdo. Então, é bacana quando a gente consegue misturar a informação com a persuasão, com o entretenimento. Mas veja, para essas 3 intenções... Oi, Branco, que legal que você está com a gente também. Para essas 3 intenções, contar histórias nos ajuda. Se a minha intenção é informar e eu tenho informações pesadas, informações densas, difíceis,
A história me ajuda a traduzir. Olha que bacana o exemplo do jornalismo, que é de onde eu venho. Eu trabalhei por 16 anos em televisão. Quando a gente vai fazer uma pauta para televisão, a pergunta mais corriqueira de um pauteiro, que é o profissional que faz a pauta, quando ele pede para o assessor de imprensa ou para sua fonte, ele pergunta assim: tem personagem? Porque se tiver personagem, ele pode contar uma história. Vou dar um exemplo. Eu ajudo num trabalho voluntário que aqui em Curitiba se chama SOS Combate à Fome. Começou na maior favela de Curitiba, que é a Vila Torres. No começo se chamava SOS Vila Torres, mas hoje atende a 7 comunidades pobres de Curitiba. E aí, quando a gente manda a sugestão de pauta para a imprensa, vai ter distribuição de cesta básica, vai ter uma palestra sobre empregabilidade, vamos ter uma tarde de currículos e coisa e tal. Eles perguntam assim: tem personagem? Porque daí eles podem ir na casa da pessoa, mostrar como é que está a geladeira da pessoa, quantos filhos ela tem, como é que ela está vivendo naquele momento. Humaniza quando a gente pode contar uma história. Ainda no jornalismo, imagina se você vai fazer uma reportagem sobre um leilão de gado. Você vai falar assim: 300 bois estão à venda, o mais caro custa tanto, o mais barato não sei o quê. Não, você vai chegar lá e você vai contar uma história. Olha, esse aqui é o gado mais caro de toda a exposição. Ele é de uma raça assim, assim, assado. Ele vem importado não sei de onde. Ele é fruto de um melhoramento genético que aconteceu isso, isso e aquilo. Isso tudo abrilhanta um conteúdo que pode ser frio. E esse é o poder que todos nós temos. Repito que todos nós temos. Esse é o poder de uma história. Quando a gente conta uma história, a gente cria um envolvimento muitíssimo maior com as pessoas. E hoje em dia, logicamente, né, de tanto se falar em storytelling, de tanto se falar da importância de contar histórias, muitas pessoas têm pensado: então, como é que eu posso amarrar bem a minha história para que ela seja envolvente? Que técnicas eu posso utilizar para que a minha história não fique água com açúcar, não fique chata, não fique monótona e as pessoas queiram acompanhar aquilo que eu tenho a dizer? E aí entram os famosos, os psicólogos usam muito essa palavra, é mais uma dessas palavrinhas que estão na moda, né? Os psicólogos usam muito a palavra gatilho. Nós utilizamos na nossa comunicação, quando vamos contar histórias, gatilhos que fazem com que a pessoa fique ligada no que a gente tem a dizer. Quando a história começa a ficar meio monótona, a gente usa algumas expressões, por exemplo. Eu digo que a gente vai criando momentos de alta. É igual quando você assiste um filme de ação e você sabe que vai ter conflitos naquele filme. A história não se desenrola de maneira lógica, linear, previsível. Precisa acontecer coisas diferentes, precisa ter conflito, precisa alguma coisa não dar certo, precisa alguém ficar com a sensação de: será que agora a situação vai se resolver? Porque senão a história perde a graça. E a gente faz isso intuitivamente. Então, eu estou aqui te contando uma história e eu digo assim: sabe, Anthony, ontem eu acordei atrasada. Quando eu olhei meu relógio, eu vi 6h40 da manhã. Eu tinha que ter acordado às 6 horas. Eu já lancei um conflito. A hora que eu disser ontem eu acordei atrasada, você vai dizer: putz, ela vai me contar que perdeu algum compromisso importante, alguma coisa aconteceu de totalmente inesperado, estragou o dia dela. Ela vai contar como é que a história se desenrolou. E aí eu corri e tal, levantei correndo, só dei um oi pro chuveiro, porque não ia dar tempo de eu tomar banho, mas de repente, quando eu falo a palavra de repente, a sua atenção se atiça de novo, é um gatilho. Você diz assim: opa, ela vai acontecer, ela vai me contar. Gatilhos mentais, exatamente. Vai me contar alguma coisa diferente. E aí eu digo: você não acredita o que me aconteceu. Opa, ela vai me contar alguma coisa inacreditável. Né? Então a gente vai usando, ou no verbal, como são esses exemplos que eu trouxe aqui, ou a gente usa outras espécies de gatilhos que também ajudam. Não é só a trama, tem a nossa própria habilidade de contar as histórias, que também ajuda as pessoas a ficarem mais ligadas. Então, por exemplo, as diferentes inflexões de voz que a gente faz. Se você vive aquilo que você está dizendo, em alguns momentos a sua voz vai ficar muito mais forte, você vai falar mais rápido, com gestos maiores. E naqueles momentos mais emocionantes, mais introspectivos, você vai falar mais baixinho.
se vai valorizar as pausas, se vai ter gestos mais pontuais. Essas diferenças também fazem as pessoas ficarem prestando atenção. Então, a gente vai criando gatilhos sem perceber até, porque isso vira intuitivo se a gente vive de verdade aquilo que a gente está dizendo. Essa é a força. Hoje, por exemplo, você me faz lembrar, eu vibro com essa tua... É uma orquestra, a comunicação é como uma orquestra, né? Quando você está ali, o violino dá aquele acorde mais alto, o contrabaixo está lá no fundo, bum, 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 muito lindo. Hoje pela manhã eu estava conversando com o irmão da Irmandade, fui lá ao shopping visitá-lo, e ele começou a me contar uma história do Rio de Janeiro, quando ele esteve lá para visitar lá a Irmandade. E ele usou E ele chegou num ponto... Claro que usou. Não é que ele queira usar, mas ele usa. E ele deixou, eu conheço, eu sei o que é, e ele queria me falar algo que ocorreu essa semana na nossa reunião filosófica, sobre filosofia. E teve uma pequena discussão, porque uns diziam que aquilo podia ser discutido lá dentro, outros que não, etc. e tal. Aí ele começou a me contar essa história, e quando ele chegou naquele ponto, e que ele disse, aí o fulano, Gonçalves, falou isso. E no que ele falou isso, entraram clientes na loja. E ele é o diretor lá, o chefe daquilo. Aí eu falei, pô, vai ver agora. Aí fiquei segurando o celular, mexendo para cá e para lá, e ele atendeu. Era um casal que vieram trocar a roupa e acabaram comprando mais R$2.000 de roupas, porque ele... Não é que ele seja um encantador de pessoas, mas ele é muito simpático, trabalhou, sugeriu, e ela comprou para a filha, comprou para o filho, comprou para cá, para lá, para cá, para lá. Quando ele veio, ele disse, agora deixa eu continuar. E ficou na mesma. Aí chegaram duas funcionárias, elas precisam falar com ele para saber o que deve fazer ali nas vitrines da loja, aquela coisa toda. E aí ele terminou e foi realmente interessante o tema que nós estávamos abordando. Mas é o que você falou, esses gatilhos mentais que são usados até espontaneamente sem que a pessoa pense nisso. Isso. Quem é que pensa em gatilhos mentais, a não ser o vendedor que está preparado para isso, nós que levamos, o político que é preparado para isso também em determinados momentos, até a gente se pergunta como é que eu votei nessa figura. Depois, claro. Porque assim, a gente é envolvido com esses gatilhos mentais, com as poucas histórias que eles contam, nos emocionam, enfim, e a gente está envolvido. Claro, e aí é importante, o que eu repito aqui agora, quem chegou aí é a Gabi Campo. Então, veja, é importante que a gente... Isso mesmo. É importante que a gente... É o Eric, não é Henrique, é Eric. É que eu estou no computador, fica mais fácil para a gente ver. Sabe que toda vez que eu bato o olho no nome dele, eu leio Henrique. É o Eric mesmo, você leu certinho. Isso acontece. Então é importante que a gente frise aqui para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir depois, que todos nós podemos sim contar pequenas e grandes histórias. Todos nós temos passagens na nossa trajetória que são curiosas. E nós temos que começar a acreditar. Porque, veja, é muito mais fácil a gente ouvir o outro contar uma história do que a gente contar a nossa história. Porque não valorizamos. Eu sei disso porque eu converso, você com certeza tem alunos e alunas que também devem dizer isso. Não, professora, mas eu não tenho o que contar. É quando você faz aquela imagem, vamos criar uma imagem positiva para que a gente possa se firmar. Você sabe o que eu estou dizendo aqui agora, que é uma âncora que eu crio para me deixar positivo e toda vez que eu precisar, eu vou aqui fazer e tal. E tem pessoas que dizem assim para mim, mas professor, eu não tenho na minha trajetória nenhuma passagem que me deixasse motivado. Aí eu digo, gente, então inventa. Aí eu conto uma história muito antiga, que é da Copa do Mundo de 70, eu era menino, 20 anos, e aí eu conto como foi, eu me imaginando dentro do campo, jogando futebol, aquela alegria, aquele povo todo gritando, vai arroio e tal, e não sei o quê. Enfim, e aí nesse momento eu faço crio aquela âncora que é para me manter animado, você sabe do que eu estou falando, não dá para falar disso aqui agora, que não é nada ruim, nem nada impossível, mas não é o momento. Então, é importante que as pessoas lembrem, estou falando com você que está nos assistindo aqui agora, saiba que você tem, com certeza, boas histórias da sua trajetória para contar. E comece a contar essas histórias para os avós, para as crianças, para os amigos, enfim, de forma lúdica. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente vai formando um repertório de histórias. Porque aí quando você vivencia uma situação, você diz, opa, isso é uma história legal para eu contar, vou guardar aqui no meu coração. Nossa, isso que aconteceu é uma lição de vida que pode servir para outras pessoas. Vou guardar aqui dentro para na ocasião correta eu utilizar. É bem isso mesmo. É verdade. E nós temos histórias que, enfim, podem não ser... vou tentar te lembrar. Eu tenho um amigo
e nós estamos meio que distante agora, mas isso não quer dizer muito. Ele foi com a esposa passear, ele estudou em França, mas é filho de portugueses, então ele adquiriu um passaporte português, mas morou na França. E alguns anos ele já no Brasil, ele resolveu fazer lá com a esposa na ocasião, e irem para lá, ela fez um curso, inclusive, na área da saúde, lá em Paris, um curso especial, e ele me contou algumas coisas. De repente, ele começou a me contar que ele chegou em Portugal, acredita? E ele, uma noite em Lisboa, saiu para comer alguma coisa e não encontrou em toda Lisboa nada para comer. E eu disse, então você não estava em Lisboa, você devia estar em algum lugar do planeta que não tinha nada, porque é impossível você não encontrar numa metrópole como Lisboa, não importa a hora que você esteja lá, que você não encontra nada para comer. Ele disse, mas é que eu estava procurando uma feijoada. Eu disse, você achou que estava onde? Na Bahia, no Rio de Janeiro? E ele não fala com alegria, ele falava bravo. Eu disse, rapaz, olha, fale disso aí, mas fale com uma forma lúdica, para a gente dar risada. Porque você dizer para mim que não encontra o que comer, e depois dizer que você estava procurando uma feijoada em Lisboa, velho. E o pior, ele queria uma feijoada típica. Não existe. Pode até haver hoje, nós temos tantos brasileiros morando em Portugal, que eu não duvido nada que haja por lá quem faça feijoadas todo dia ou toda semana. Mas você sair à noite... Então, existem histórias que a gente pode florir. Né? Quem é que come feijoada de madrugada? Então, depende de onde você esteja. Se você vier um dia para Salvador... Uma piada que aconteceu de verdade. Se você um dia vier para Salvador e estiver disposta, às 5 horas da manhã, tem aqui a Feira de São Joaquim, que é uma das feiras mais antigas do Brasil. Tá? E nós vamos lá naquela madrugada ainda escuro e você vai ter oportunidade de comer uma feijoada, de comer uma rabada, de comer tripas, que a gente chama de dobradinha, o que você quiser nesse horário. E o pessoal come, viu, Fia? É o café da manhã. E a gente diz assim, são hábitos... Aceita o desafio. São hábitos adquiridos, mas você acaba que come também, porque... o aroma, o cheiro, o ambiente que você está ali, não tem como fugir. Que faz parte não tem de contar histórias. Ó, dá um oi pro Franklin. Claro. E nesse caso você conta muita história. Vamos mandar aqui um abraço para a Cândida, o Franklin, o José Jonas Oliveira, Andréa Adélio. Andréa Adélio, minha amiga. A Rita Margarida. Tá tudo aí, esse pessoal todo vem para o Bativer, viu? Ó, Franklin, você falou de um ponto importante, como é legal a gente trazer esses exemplos, porque todos eles têm a ver com o contar histórias. Um beijo para a Amanda também. Você falou que a gente chega na feira e fica envolvido pelo aroma, pela imagem, pelo quanto aquela comida é convidativa, pela postura das pessoas em volta, pelos comentários, pelas conversas. O que isso significa? Significa que quando nós vamos contar uma história, nós precisamos usar esses elementos para despertar nas pessoas os seus diferentes sentidos também. Ah, mas eu não tenho como despertar o sentido do olfato. Você falou do cheirinho da comida. Eu não tenho como despertar o sentido do olfato. Tenho sim, porque eu posso trazer isso para o verbal. Eu falar sobre determinado cheiro, eu vou atiçar no meu interlocutor as mesmas áreas cerebrais, como se ele estivesse sentindo aquele aroma. Se eu fingir que estou chupando um limão aqui, você vai salivar. Eu não preciso ter o limão de verdade, porque isso atiça a sua imaginação. Então é bacana que a gente possa... Obrigada, Franklin, sempre bem-vindo, saudade de você, viu? É importante a gente atiçar os diferentes sentidos, porque algumas pessoas vão ser mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. Dentre os sinestésicos vão ter aqueles que dão mais atenção ao tato, outros mais atenção ao paladar, outros mais atenção ao olfato. E a gente precisa mexer com os 5 sentidos das pessoas. Isso mobiliza mais as pessoas na comunicação. Quando nós vamos contar uma história e a gente faz isso, é gatilho também. Porque a gente consegue fazer com que a pessoa viva aquela história com a gente. Vou contar 2 exemplos de 2 alunos meus que foram de uma mesma noite, eles eram de uma mesma turma e foi muito bacana. E eu acabei percebendo ali que um era extremamente visual e o outro era extremamente auditivo. O que era visual contou uma história de quando ele era criança e ele saiu com os amigos para andar de bicicleta e se embrenharam numa mata. E andando de bicicleta nessa mata, eles entraram numa ladeira enorme, íngreme, e a bicicleta desse meu aluno perdeu o freio.
E ele contando aquilo pra gente, e ele dizia assim, eu enxergava um muro na minha frente, e aquele muro ia crescendo na frente dos meus olhos, e aqueles galhos arranhando os meus braços. A gente se enxergava e se sentia naquela situação. Extremamente visual e sinestésico. Aí o outro veio contar a história. Aí esse aí se estrebuchou no muro mesmo, e se machucou todo, se ralou. Aí o outro veio contar uma história que ele assistiu um show, ele morava em Ponta Grossa, assistiu um show aqui em Curitiba, do ator que fazia o Seu Barriga na Turma do Chaves. E ele era muito fã daquele ator, quando ele soube que ele viria fazer o show, ele se organizou inteiro para assistir, e aí ele começou a contar assim, quando nós entramos no teatro, toda a trilha sonora já ambientava a gente, porque todas as músicas já eram da trilha sonora do seriado do Chaves. Aí nós sentamos no nosso lugar, tocou a primeira sineta, a segunda, a terceira. Opa, o episódio vai começar. E quando começou a apresentação do teatro, o ator ainda não entrou em cena. Primeiro tinha uma voz de um locutor contando a vida do ator. Todas as informações são sonoras, são para os auditivos. Então, ele despertava, e ele era provavelmente uma pessoa muito mais auditiva. Então, se nós nos tornarmos observadores, nós vamos perceber isso. Que uma pessoa puxa mais para o visual, a outra puxa mais para o auditivo, e a gente dá muitas pistas sobre isso. Quando vamos contar uma história e a gente consegue despertar isso nas pessoas, elas se ligam muito mais. Elas conseguem viver aquilo que a gente está contando para elas. Como se elas criassem um cenário, como se elas criassem as imagens, os cheiros, os sabores todos. Quando a gente lê um livro e depois vai assistir o filme a respeito daquele livro, qual é a sensação? Exato. A gente não fica Faltou isso, chateado com faltou o filme, aquilo. porque o cenário na nossa mente era muito mais rico. Você já leu aquele O Exatamente. Perfume? Até diferente, não era bem aquilo, eu Nossa, imaginei outra coisa. quando a gente lê O Perfume, a gente sente o cheiro das ruas de Paris. O mau É cheiro, verdade. não é? E também o mau cheiro do peixe, que ele fala muito, ele Sim. descreve isso fantasticamente nesse livro. Que é incrível esse livro. Esse livro Impressionante, porque ele faz mexe com que com a os gente nossos viaje sentidos. mesmo em Paris. A gente consegue se transportar A para gente lá. Agora eu quero enxerga as mandar aqui um ruas, a gente abraço, olha. sente o cheiro. Adriane, manda um abraço aqui para o Eduardo Scott, é um músico, ele Opa. adora, ele é um dos grandes músicos aqui de Salvador, da Bahia, do mundo, né? Ele faz rock e é um grande contador de histórias Olha, através da sua música. que maravilha. Um cara fantástico, está sempre conosco, ele diz tudo que é comunicação, eu adoro, eu quero estar presente. E um dia desse a gente vai bater um papo com ele aqui, ao vivo também. Mas voltando a esse E você sabe que eu detalhinho tenho da um pezinho história... na música também. Eu sempre fico de olho em qual é a música que você vai escolher, porque eu tenho um pezinho na música também, viu? Eu sei, eu não coloquei a música do Eduardo ainda aqui para a abertura, mas na próxima live que a gente fizer, em vez do Jal Perry, eu vou ver se eu coloco uma música dele. Vou saber dele depois. É que normalmente ele faz o rock, e o rock é legal quando você está afim de curtir, é outro clima, é outra onda e tal. Mas eu tenho acompanhado ele nas redes sociais e o cara realmente é fantástico. Ele faz um trabalho muito lindo. Ele está dizendo ali muito obrigado. Mas, enfim, sim, querida, voltando ao tema que é importantíssimo com relação às histórias. Você falou agora aí que nós podemos ambientar, contando a história, fazendo com que a pessoa transporte-se. E isso quer dizer o seguinte, que é muito importante agora, que nós estamos colocando o nosso cérebro em ação. Porque quando eu vejo um filme pronto, a imagem, o som, está tudo lá, o cérebro só está vendo. É passivo. É passivo. E quando você conta a história, eu começo a viajar. Você falou, e agora eu começo a viajar, a imaginar o cenário. Quando o rapaz com a bicicleta descendo, os galhos rasgando ele todo, ele se estatelando lá no muro. Isso tudo eu me coloquei no lugar dele. Então, é importante que essa história faça com que o cérebro comece também a funcionar, que é uma forma importante para evitar alguns males que ocorrem com muita facilidade. E hoje as pessoas não estão entendendo por que alguém com 50 anos de idade tem um mal de Parkinson, tem um mal de Alzheimer, enfim, porque nós estamos usando menos o nosso cérebro. Você sabe disso, eu não quero mudar o assunto, não. Mas quando a gente vai para a inteligência artificial, eu tenho visto coisas incríveis, o cara não quer mais criar um texto, ele copia um texto da página lá, do CTP, ou como é que chama aquilo. Gente, eu não sou contra a evolução da tecnologia, mas eu acho que isso faz com que a gente acabe pensando menos. E contar histórias, só a gente, uma história nossa, que nem essa da bicicleta, fantástico,
como aquela da feira, quando eu te falo, eu cheguei ali de madrugada as primeiras vezes, com alguns amigos, inclusive alguns italianos que estavam aqui passeando, e há um pedaço, há uma parte da feira que é onde tem a carne. E não tem geladeira, minha querida. A carne está lá, em cima do balcão, pendurada e tal, e também cheira. E você chega ali com alguém que não está habituado, diz assim, meu Deus, o que é isso? E lembra da África, lembra da Ásia, porque a China tem muita coisa muito parecida conosco. Eu tenho uma historinha rápida de um cônsul chinês que veio do Rio de Janeiro para cá. Eu estava presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, e aqui na Bahia. E ele chegou, eu fui recepcioná-lo, juntamente com algumas pessoas do governo da Bahia, e de repente nós fomos no Mercado Modelo, e depois fomos lá na Feira de São Joaquim. E alguém disse assim para mim, você é louco, trazer o chinês neste lugar? E ele falava muito bem espanhol, e ele ouviu e disse assim para mim, isto aqui é China. A China é isto. Assim. O que você está vendo aqui agora é a minha casa, é onde eu me sinto bem. E a figura ficou olhando assim para mim com aquela cara de que nós não valorizamos o que é nosso, é outro detalhe. É por isso que eu digo, isso já é enraizado. Outro detalhe, rapidamente, eu fui numa festa sábado, aí perguntei lá para a pessoa responsável pelas bebidas e os alimentos, tem cachaça? Ele virou e mostrou um monte de vodka, um monte de não sei do que, e tal. Eu disse, não, eu estou perguntando cachaça, bebida brasileira, típica nossa, cachaça, feita de cana-de-açúcar, cachaça. Fez essa expressão facial como quem diz, isso aí é para alcoólatras, é uma loucura. Nós não temos o hábito de valorizar o que é nosso. Por isso, até a nossa própria história a gente tem vergonha de falar. Então, estou chamando a atenção desse povo para entender. Repito, todos nós temos, sim, algo a contar, algo a ensinar, e quando a gente ensina, a gente aprende, e aprendendo a gente ensina ainda mais. Olha só, você acabou de contar uma história, usou os gatilhos, e aí eu perguntei, a gente já ficou, o que será que ele perguntou? Ah, ele me mostrou outras bebidas. Não, eu quero cachaça. Essas alterações, esses diferentes ritmos, isso é o que faz a gente ficar ligado mesmo. Isso é muito bacana, do contar histórias. Eu até li, tem umas 2 semanas, eu li um livro só sobre storytelling, por isso que eu estou tão mexida com o tema. É um livro que tem esse título, Storytelling, de um norte-americano chamado Carmine Gallo. É aquele mesmo que escreveu sobre as palestras TED, Convencer, Informar, Convencer, não me lembro exatamente o título. E é muito bacana porque ele pegou grandes líderes mundiais contando qual é o estilo de cada um desses líderes para contar histórias. Então, por exemplo, ele traz lá o Steve Jobs. O Steve Jobs tem muito a questão do trazer o emocional, né? Ele traz uma palestra, quando ele apresenta o iPhone para o mundo, uma palestra de cunho comercial, porque ela apresentando um produto, mas ele trata de uma maneira tão apaixonante que ele está falando de uma mudança de paradigma, que a partir de agora você tem um mundo em suas mãos com o smartphone, que você vai mandar e-mail, receber e-mail, acessar redes sociais. É uma mudança tão grande que tem uma hora que ele fala assim, é impossível não amar um aparelho desses. E a gente fica apaixonado pela forma como ele está contando aquela história, não é? Então, e uma história totalmente comercial, mas envolvente. Né? Aí ele traz lá, por exemplo, o Papa Francisco, um grande contador de histórias. Eu trabalho muito, você sabe que eu trabalho muito com a comunicação católica, e eu trabalho um documento do Papa, o primeiro documento que ele fez lá em 2013, chamado Evangelii Gaudium. É uma aula de oratória. Ele traz dicas de como fazer a homilia de maneira que... Evangelii Gaudium significa a alegria do Evangelho. Então, de que maneira você vai trazer a alegria do Evangelho na sua homilia? E ele fala coisas bacanas como técnicas de comunicação mesmo. Por exemplo, a homilia não é catequese. Catequese, a pessoa vai lá e vai assistir uma aula. A homilia é para ter uma reflexão, é para pensar a respeito. E o que o Carmine Gallo fala sobre a técnica de comunicação do Papa Francisco é que ele gosta muito de uma coisa que eu tenho certeza que você trabalha também, que eu adoro trabalhar. Destacar X pontos. O quanto isso é didático. Olha, esse evangelho de hoje, eu quero destacar 3 pontos importantes que você vai ver aqui comigo, que você vai acompanhar esse raciocínio comigo. O primeiro é tal coisa. A pessoa fica acompanhando o passo a passo. Ah, me perdi. Ah, não, ele ainda está no
primeiro, ótimo, eu tenho como pegar o bonde andando. Ah, ele já está no segundo ponto. Ah, qual será que é o terceiro? Então, pode ser quantos pontos você quiser, claro, né? Mas é deu uma paradinha aí, mas o seu raciocínio didático. deu uma parada aí agora, viu? Deu uma congelada aí de alguns segundos. Mas tudo bem. Continua que está legal. Agora eu só quero que você explique para quem está nos assistindo o que é exatamente o significado da palavra homilia, porque, claro, é uma palestra dentro da igreja, nada mais é do que a oratória que o padre manda, não é a catequese, é o que ele diz, como ele diz, que é justamente que é a homilia. Mas explica, se você quiser melhor. A missa é dividida em algumas partes, não é? Então, passados os chamados ritos iniciais, que são as primeiras orações e tal, vem os ritos de liturgia, primeira leitura, às vezes segunda leitura, primeira leitura, salmo, segunda leitura, às vezes, evangelho. Terminado o evangelho, é como se fosse uma virada de página nessa celebração, que é o momento de o padre ou o celebrante trazer as reflexões sobre o que aquela liturgia, e vai contar as histórias. passagens da Bíblia nos trouxeram naquele dia. Então é o momento de ele exercitar a sua oratória, né? É o momento em que ele vai dizer, olha... E ele conta histórias, o padre conta histórias, inclusive histórias relacionadas à Bíblia, passagens da Bíblia, e ele enriquece, é uma homilia fantástica. Está vendo aí? A história está em todos os lugares. Quando a homilia Silvio Santos ficou rico contando histórias. Contando histórias, trazendo para a atualidade, não ficando só naquela coisa antiga, de lá de trás e tal. Então, é o momento em que ele traz essa reflexão. É aquilo que, erradamente, a gente muitas vezes chama de sermão, mas é diferente homilia e sermão. Sermão porque quando é uma coisa. Oi? Inclusive, a palavra sermão, ela não é, como é que eu lhe digo? Não digo que ela seja negativa, mas você sabe, minha mãe dizia, hoje vou te dar um sermão. Quer dizer, ela não dizia para mim, ela conversava com alguém que dizia assim, ó, passe um sermão desse menino aí. E a gente já sabia que o sermão era acompanhado de um chinelo chamado Havaiana. Isso. Não era só sermão. Essa conotação negativa. Mas, assim, formalmente, a diferença entre homilia e sermão é que a homilia está ligada à liturgia, está ligada à palavra daquele dia. E o sermão, você pode falar sobre uma festa religiosa daquele dia, fazer um apelo à comunidade, lançar uma campanha e assim por diante. Então, são coisas diferentes, mas que a gente popularmente acaba tratando como sinônimos, né? Olha aí, o Honório Pessoa entrou agora, está lhe dizendo boa noite. Boa noite. Querida, é o seguinte, nós já estamos com 47 minutos de live. Você sabe que quando o papo tá bom, a gente não sente o tempo correr. Nada, passa muito rápido, eu sei, mas o nosso objetivo maior, né, você sabe disso, é entre os 30 e 35 minutos, e quando está como hoje, a gente deixa rolar, a coisa vai andando, podemos até passar desse tempo, mas eu acho que uma live de mais de uma hora fica mais difícil das pessoas acessarem depois, porque o legal é o que vem depois, quem vai assistir. Então, nós vamos já dizer o seguinte, daqui 30 dias aproximadamente, com certeza, desde que não haja nenhuma intervenção divina, diria esse meu amigo de hoje de manhã, que eu fui visitá-lo, nós estaremos novamente aqui, novamente com temas relacionados à comunicação e com certeza com histórias, porque a história faz parte de toda e qualquer palestra. Eu não vejo você fazendo uma palestra sem contar alguma história, faz parte. A própria palestra é uma história. Inclusive, quando nós vendemos algum produto, quando eu faço, por exemplo, aulas de motivação para o pessoal de vendas, e você deve fazer também, sempre temos que contar uma pequena história, para que as pessoas compreendam melhor aquilo que nós estamos querendo dizer. Então, antes de fecharmos, olha aí o coraçãozinho para o pessoal fazer a foto. Sempre sorrindo. Gente, quem tiver aí, faz o print para mandar para a gente, seja aqui no Zap, seja no Zap não, seja aqui no Insta ou no Zap. Vamos lá, de novo. Olha aí. Legal, manda para a gente aí, que isso é muito bom. E, querida, eu quero te agradecer e dizer o seguinte, você tem uma energia, você tem uma forma de se expressar, de falar. O teu raciocínio, que você não só é visual, como também auditivo, e sinestésica, mas um pouco menor, você transmite com tanta alegria, não importa o tema, que encanta, as pessoas ficam encantadas, gostam de te ouvir, querem te ver, e me perguntam sempre, cadê a Adriana? Cadê a Adriana? E eu digo, gente, se a gente for ficar toda quarta-feira fazendo uma live só com a Adriana,
a coisa começa a ficar cansativa. Tem que deixar aquela vontade, quero ver de novo, e realmente. Não, mas mês que vem a gente está aqui. Exatamente. E como a gente sempre fala ao final da nossa conversa, né, Arroio? Pedir que as pessoas tragam suas perguntas, sugiram temas que a gente pode bater um papo aqui. Claro. O que eu esqueci de pedir hoje, que eu deveria ter falado lá atrás, no início, ou durante, é que quem está lhe seguindo, que me siga também. Quem está me seguindo, que me siga também no Instagram, que é para ver essa troca de que estão nos seguindo. Que muita gente vem para cá, me segue depois das lives, como eu acredito que também aconteça contigo, porque não é só quem está me seguindo ou que está me seguindo. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas vão se fazendo aí. E fica aqui aquela ideia de um dia, eu conheço Curitiba, eu conheço um pouquinho o Paraná, mas há muitos anos eu estive lá, quando eu fui comer em algum lugar que eu não lembro agora, nós comíamos polenta e frango na pedra, se eu não me engano. Restaurante Madalosso. Pronto, você está vendo aí? Você... Eu não lembro mais exatamente. Mas era assim, fantástico. Então, veja, é mais uma historiazinha que nós poderíamos contar. Existem viagens fantásticas. Eu também adoro Salvador. E assim que possível, eu vou dar um pulinho aí para você me levar na feira. Já estou querendo. Vamos na feira, sim. Não precisa ir às 4 horas da manhã, porque essa feira agora foi modernizada no seu redor, dentro da feira, mas ao seu redor, que fica à beira do mar. Então, nós temos novos restaurantes, novos locais para sentar, beber, fazer. E há um domingo do mês, nós aqui da rua, há uma senhora que faz essa pirria, ela organiza, então, 5, 6, às vezes um pouco mais pessoas, mas nunca 10, sempre menos. Nós saímos daqui 5 horas da manhã, ainda escuro, e vamos a pé até o Bonfim, que fica a 8 quilômetros daqui. No meio do caminho está a Feira de São Joaquim. Também está a Irmã Dulce, que é um grande, quase um museu, e tem uma igreja enorme, você ia adorar conhecer a igreja da Irmã Dulce. E na volta, no retorno, a gente para na Feira de São Joaquim, quase sempre, para poder lá beber alguma coisa, comer alguma coisa, e é festa, porque quem chega ali, querendo ou não, é contagiado com aquela alegria que está por ali. Quando eu falei do ambiente, do cheiro, do que você ouve, é um cantando, é o outro, é música, é o que eles vendem, as pessoas eles fazem rimas na hora de vender os produtos. É assim, fantástico. Você vai adorar com certeza. Clima, né? Entra, não tem como você não entrar no clima. Não tem como. E se você for surdo e mudo, você vai sentir o cheiro, vai adorar o aroma e vai ver. E não tem como fugir também. Tá certo? Maravilha. Então vamos deixar esse sonho que a gente está colocando, vamos ver se a gente realiza isso. Fiquei muito feliz, querida. Muitíssimo obrigado. Muito feliz você também. Dando show. Até a próxima. Para todo mundo que esteve aqui com a gente. Para todos que estão nos ouvindo. Lembrando que daqui a pouquinho eu posto, jogo pro teu filho e você só tem que aceitar lá. Tá legal? Maravilha. Beijão no coração. Muitíssimo querido. obrigado. Tudo de bom. Tchau, querida. Tchau.